Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje, quarta-feira, 19 horas, como são os nossos encontros do dia 10 de maio de 2023. Todos bem-vindos aqui para o nosso encontro do Grupo Ser Mais Feliz. Então, como a gente já vinha falando, o propósito do grupo é a gente conversar sobre autoconhecimento, né? E procurar unir pessoas que têm esse mesmo propósito de melhorar em todos os aspectos da vida, né? Principalmente olhando para saúde, financeiro, relacionamentos, espiritualidade, enfim. E aí, eu trouxe hoje um tema para a gente debater, e como eu já mencionei antes, é um bate-papo, né? Então, se alguém quiser ir comentando alguma coisa enquanto eu vou fazendo a primeira parte introdutória, pode ir falando também. Mas vou apresentar um tema que eu chamei de Transformando Sonhos em Realidade, né? E aí esse é um tema, eu até diria que bem introdutório, quando a gente entra no assunto de coaching, né? Que é a respeito de como é que a gente pega uma coisa que a princípio é um sonho e como é que a gente começa a trabalhar nisso para gerar algo mais real, né? Então, a primeira coisa que eu ia convidar todo mundo para pegar papel e caneta, ou se vai anotar no celular, no computador, enfim. Mas se alguém quiser tomar notas e fazer alguma parte dos exercícios, já segue o convite. Então, legal. Então, o primeiro ponto, né, é a gente começar a mensurar e fazer a diferenciação entre o que é sonho e o que é realidade, né? Então, quando a gente pensa nessa diferenciação, a gente sabe que o sonho, ele é subjetivo e a realidade, ela é concreta, né? Então, é bem comum, né, a gente vê muitas pessoas que às vezes falam assim, eu quero tal coisa, ou desejo alguma coisa da vida, e às vezes isso está muito subjetivo. A pessoa não coloca muito, não tem uma visão clara daquilo que ela quer. E aí a gente precisa começar a criar concretude para que a gente possa realizar qualquer coisa na nossa vida, né? Então, eu sempre digo que tudo começa com um objetivo. E por que ah, pensar no objetivo é tão importante, né? Eu costumo descrever que o objetivo, ele auxilia em muito a gente conseguir saber se estamos tomando as decisões certas na vida. Então, vou dar um exemplo, né? Tem uma pessoa que ela tem como objetivo fazer uma viagem para a Europa. E tem uma outra pessoa que tem como objetivo construir uma família, certo? Cada uma dessas duas pessoas tem a tendência, para atingir esse objetivo, tomar decisões bem diferentes. Então, e se a gente for analisar, essas decisões não são certas nem erradas. Elas só vão estar ou não alinhadas com o objetivo da pessoa. Então, se a pessoa quer fazer a viagem, ela vai precisar fazer pesquisa a respeito, vai precisar guardar dinheiro, vai precisar fazer vários movimentos. Se a pessoa quer construir uma família, ela vai pensar em investir na casa, em construir um ambiente, etc. Então, saber qual é o objetivo é o primeiro passo para a gente saber se as decisões que a gente está tomando estão levando a gente para o lugar certo ou não, né? E aí, dentro da metodologia de coaching, existe uma técnica bem conhecida que é chamada de técnica SMART, né? Que seria um acrônimo, né, em inglês, para 5 aspectos que a gente precisa analisar dos nossos objetivos para criar uma meta real, um objetivo real para aquilo que a gente quer construir, né? Então, ele coloca da seguinte forma, que o objetivo que a gente quer desenvolver, ele precisa ser específico, a gente precisa conseguir mensurar isso, ele tem que ser mensurável, né? Então, eu preciso conseguir dar algum número nele, e até uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que falava assim, né? O seu objetivo é claro quando você consegue explicar ele para uma criança. Então, assim,
Ele tem que estar de uma forma que qualquer pessoa consiga entender e principalmente você consiga saber se você atingiu ele ou não. E aí ele tem que ser atingível. Então, assim, se a gente define alguma coisa que a gente não consegue visualizar a realização ou entender o como a gente poderia realizar, esse objetivo pode gerar frustração, né? Ou pode gerar desmotivação. Então, a gente tem que conseguir enxergar que a gente pode atingir aquele objetivo para também se engajar e ter disposição com ele. Ele tem que ser relevante. Então, é importante que aquilo que a gente coloca como objetivo tenha algum valor para que a gente também se engaje nesse processo. E ele tem que ser temporal. Ele tem que ter uma data e alguma definição a respeito. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente vai trabalhar, mas basicamente esses 5 aspectos que a gente viu no slide anterior, a gente poderia olhar para algumas perguntas que ajudariam a gente a definir ele. Então, o específico seria o que a gente realmente quer, o mensurável seria o quanto é aquilo que a gente quer, o atingível é a gente conseguir minimamente enxergar o como eu posso desenvolver aquele objetivo. Se ele é relevante, eu preciso entender qual é o meu porquê, por que ele é relevante ou para quem, né? Então, assim, se ele é um objetivo que vai trazer benefício para outras pessoas, ou se ele vai trazer um benefício para mim, e aí por que isso passa a ser relevante para mim, e no temporal, o quando, né? Antes da gente ver os exemplos, tem alguns aspectos interessantes para a gente pensar sobre a definição de objetivo, que é o seguinte, a definição do objetivo, uma das coisas importantes a respeito dela tem um aspecto mental, de como a gente trabalha a mente mesmo, tá? Então, existe uma área no cérebro que é chamada de formação reticular, que ela é responsável por identificar, por definir, dentro dos estímulos que a gente recebe, o que é prioridade ou não. Então, um exemplo clássico é assim, a pessoa compra uma roupa de uma determinada cor, aí ela sai na rua, vai numa festa, por exemplo, e parece que tem um monte de gente usando aquela mesma cor, né? O que acontece, na verdade, não é que apareceram mais pessoas com aquela cor. É que no momento em que você escolhe uma cor, você diz para o seu cérebro que ele deve prestar atenção naquilo. Então, a formação reticular ela é responsável por esse aspecto, de fazer com que a pessoa tenha mais atenção em alguma coisa. E no momento que a gente cria um objetivo específico, a gente ajuda a nossa mente a ter mais atenção sobre aquele assunto e, com isso, gerar mais ideias, conseguir perceber mais coisas e, com isso, acelerar o nosso processo de criação daquele objetivo. E aí, juntamente com esse aspecto da formação reticular, existe também o aspecto do engajamento emocional. Então, quando eu entendo também a relevância daquele objetivo, eu consigo me engajar emocionalmente para fazer as coisas necessárias para realizar aquilo. E aí, lembrando também que, assim, existe um significado na palavra motivação, por exemplo, né, que é o famoso motivo para a ação. Então, quando eu tenho um motivo forte para alguma coisa que eu quero, o meu nível de engajamento é mais alto. Se o meu motivo é fraco, o meu engajamento para trabalhar naquele objetivo se torna fraco também. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de objetivos, tá? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, meu objetivo é ficar rico, né? Mas aí, assim, ficar rico é quanto, né? Então, eu costumo brincar que se você pegar uma nota de R$ 50 e der para uma criança de 10 anos, ela vai sentir que ela está rica, né? Agora, se uma pessoa pega uma nota de R$ 50, para um adulto, não vai mudar a vida de uma pessoa, né? Então, por exemplo, legal, então tem que ser específico. Então, vamos supor, uma pessoa pode definir que para ela ficar rico é ter R$ 1 milhão, certo? Tá, mensurável. Então, quanto que é isso, né? Tá, então, legal. Eu vou definir que eu vou atingir isso como? Então, por exemplo, vendendo um produto X e eu vou gerar R$ 1.000 extra por mês, investindo numa taxa de 1% ao mês. Legal. E aí, por que isso é relevante? Então, por exemplo, a pessoa pode falar, eu quero isso para fazer geração de liberdade. No tempo. Então, quando que eu vou realizar isso, né? Porque eu brinco também que, assim,
Isso pode ser uma coisa legal para daqui 10 anos, mas talvez pode não ser uma coisa legal para daqui 50 anos, né? Então, quando que isso vai ser realizado? Um outro exemplo, né? Ah, a pessoa quer viajar. Tá. E o que que especificamente a pessoa quer? Ah, por exemplo, eu quero passar 9 dias em Londres, por exemplo. Ah, tá. Quanto é isso? Então, eu peguei um exemplo, olhei lá no Latam Travel, uma viagem 9 dias para Londres, saiu R$ 8.736. Legal, como é que eu vou atingir isso, né? É atingível? Ah, então eu posso guardar R$ 704 por mês, investir numa taxa de 0,6%, e isso é importante para mim por conta da experiência de vida, né? E aqui eu coloquei uma observação, né, que eu acho interessante, que muitas vezes algumas pessoas falam assim, ah, vou fazer na semana que vem, ou para daqui 6 meses, ou para daqui 12 meses, né? E isso não é uma boa forma da gente fazer uma definição de meta. Porque se a gente não coloca uma data específica, daqui 10 meses, amanhã, daqui 10 meses vai estar lá na frente, e daqui 2 meses, 10 meses vai estar lá na frente. Então é importante que a gente coloque um marco para começar a validar esse processo, né? E aí um outro exemplo, por exemplo, a pessoa fala, ah, quero um novo relacionamento. Tá, mas o que especificamente você quer? Como é que essa pessoa em detalhes, né? É mensurável. Você está se dando a oportunidade de conhecer pessoas, né? Isso é atingível, né? Então, assim, como é que você pode realizar isso, né? Eu costumo dar uma dica, quando algumas pessoas me falam a respeito de desejo de encontrar relacionamento, né? Eu falo que uma das coisas mais importantes é você ter autocuidado, né? O quanto mais você faz coisas que você gosta, mais você se sente bem, mais você se torna atrativo. E fazendo as coisas que você gosta, você tem mais oportunidade de encontrar pessoas que são afins de você, né? Porque você vai estar no ambiente das coisas que você gosta, né? Tá, isso é relevante? Então, por exemplo, a pessoa pode falar, ah, legal, eu quero ter alguém para poder compartilhar minha vida. E, por exemplo, ah, isso é importante para mim até o final do ano que eu quero alguém para passar o Natal junto, por exemplo, né? Então, aqui é só alguns aspectos, né, do que a gente poderia ver, de como pensar em alguns objetivos, né? E aí tem alguns aspectos que a gente trabalha também, que é assim, né? O quanto que a pessoa está comprometida para realizar aquilo. Porque muitas vezes a pessoa pode achar que quer alguma coisa, mas quando ela começa a olhar para o que ela precisa fazer para atingir aquele objetivo, talvez ela não esteja comprometida o suficiente, né? E é importante, quando a gente está falando aqui sobre autoconhecimento, da gente entender isso também, né? De se conhecer para saber o que realmente é importante, para saber o quão disposto nós estamos a nos engajar com aqueles objetivos, para que a gente também não gere frustrações, né? Para que a pessoa também não fique com aquela sensação de eu quero determinada coisa, e depois ela não se engaja, não realiza e fica frustrada, naquele sentimento de isso não está acontecendo na minha vida, né? Legal. E aí, duas coisas legais para a gente trabalhar também é entender a nossa motivação do aspecto positivo e negativo, né? Que é assim, é bem comum que a gente se move para fazer as coisas na vida, ou por prazer, ou por dor. Então, a gente começar a se visualizar de todos os benefícios que a gente vai ter realizando aquilo que a gente quer, nos impulsiona a fazer aquilo. Agora, também começar a ver o que a gente perde, ou que a gente não vai viver, ou não vai realizar, não atingindo esse objetivo, também nos motiva pela dor. Então, é legal fazer também essa visão da visualizar a realização daquilo que a gente quer e também visualizar a não realização daquele objetivo, né? E aí, uma outra coisa que eu acho que é relevante a gente adicionar para esse pensamento de realização, de seja o que for, é que tudo em geral na vida é habilidade, né? Então, o que acho que o principal foco do quando a gente pensa em realizar alguma coisa é pensar no que eu preciso aprender, que eu ainda não sei, que pode me dar a possibilidade de gerar essa determinada coisa que eu quero, né? E aí, para concluir esse pensamento desse momento, eu coloquei que o mais importante, na verdade, em tudo que a gente realiza, é quem a gente se torna. Então, todo o processo de decisão de fazer algo a mais, de progredir em alguma coisa na vida,
é lembrar que o maior valor que a gente recebe por tudo aquilo que a gente realiza é a pessoa que a gente se torna. Porque o esforço, a dedicação, o aprendizado e tudo aquilo que a gente faz durante esse processo vai fazendo com que a gente se torne uma nova pessoa, se torne uma pessoa melhor, que é o que realmente a gente carrega com a gente, né? Que é a pessoa que a gente se torna. Então, esse foi o primeiro raciocínio e pensamento aí para a gente falar um pouco a respeito de realização e a pensar em viver os sonhos. E aí, como a gente tinha definido a dinâmica do dos nossos encontros, a ideia era trazer um tema e a gente abrir espaço para a gente conversar a respeito. E aí, abro a primeira pergunta. Qual o sentimento de vocês? Faz sentido ou não faz sentido? Você tem sonhos? Quais são os seus objetivos? Vai aparecer um joinha aí do Márcio. Alguém quer comentar alguma coisa? Algum insight, pensamento a respeito? Eu tenho uma dúvida. Beleza, pode falar. José Maurício, qual a diferença entre objetivo, plano e sonho? Porque a gente já foi no sonho. As Uhum, pessoas falam que existe uma diferença entre as três pontas. O objetivo é uma coisa mais próxima, o plano é a médio prazo e o sonho é uma coisa mais distante. Nessa sua explicação, a gente foi direto ao sonho, que é uma coisa que é um pouco mais distante de ser uhum. realizado, ou independente da apresentação que você fez, isso engaja nos três Tá, segmentos, ou esses três segmentos não existem? tá. Eu vou te falar como que eu compreendo, tá? Uhum, Basicamente assim, eu usei a palavra objetivo aqui, mas dentro, principalmente quando a gente faz estudo em coaching, né, o pessoal fala muito de meta, né? Então, assim, uhum, a importância é aquela estrutura do SMART lá, é uma estrutura para criação de meta. Quando a uhum, gente fala de meta, eu posso pensar, por exemplo, em meta de curto, médio e longo prazo, por uhum, exemplo, tá? Então, aí eu estaria falando dos três momentos que você falou. Quando a gente fala de sonho, o sonho, geralmente, ele é subjetivo, né? Ele uhum, é não tangível, né? uhum, Então, como eu dei o exemplo lá do ficar rico, né? Ficar rico pode significar uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa. uhum, Então, assim, então o aspecto é esse, né? Eu posso, por exemplo, ter uma meta ficar rico, aí eu posso delimitar que essa meta ficar rico, por exemplo, signifique ter R$ 1 milhão, certo? E eu posso quebrar essa meta em meta de de curto, médio e longo prazo, certo? uhum, Então, aí eu estou falando então de meta e objetivo, tá? uhum, Então, como eu falei, o sonho, ele é subjetivo, né? Ele me fala de alguma coisa que eu quero, mas não tem tanto uma forma, né? E aí, uhum, para começar o processo de realização, eu tenho que pegar esse sonho do subjetivo e trazer ele para uma forma mais concreta, né? E o plano, como você mencionou, seria o como eu vou atingir esse objetivo, certo? uhum, Então, dentro lá da estrutura do Smart, lá no exemplo do Ficar Rico, por exemplo, eu falei, guardar tantos por mês, né? uhum, Então, assim, e eu coloquei lá, né? Vou vender um determinado produto, vou gerar tanto de renda extra e vou guardar esse dinheiro por mês. Então, isso é um plano, né? Seria o uhum. como eu vou realizar isso que eu tenho como objetivo, né? Então, não sei se ficou, Entendi. ficou claro, né? Uhum, obrigada. Imagina. Alguém quer acrescentar alguma coisa, comentar? Terezinha, que bom te ver por aqui. Uma palavra a mais. Tudo bem? Pode falar, Terezinha. Desculpa. Não, só dá oi. A palavra, você está usando subjetivo, eu penso aí também abstrato, né? Abstrato. Uhum. E daí, que é justamente a ausência de concretude para a própria pessoa. Subjetivo, né, é com relação à própria pessoa, mas ainda assim é abstrato, não tangível e pode ser vago, né? Uhum. Na visão. E daí é aquela questão de daí o nosso cérebro não trabalha em favor de algo que não está delineado, que ele não conhece o caminho, né? É mais trabalhoso para ele. Muito bom, mas grato.
Alguém tem mais alguma percepção do assunto? Concorda, discorda? Faz sentido, não faz sentido? Quer comentar alguma coisa? É engraçado falar com o meu marido, né? É meu melhor amigo, mas para ele não vai ser novidade. Mas é assim, eu sou muito sonhadora. E dos meus sonhos eu sempre aterrizo para ir atingindo onde eu quero chegar. Então, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu falava que eu queria trabalhar em uma multinacional, porque minhas primas falaram que trabalhar em multinacional era bom. Não entendia muita coisa, mas eu falei, eu vou trabalhar. E aí, toda a minha educação e orientação de trabalho foi sempre focando nisso, e claro, eu fui entendendo melhor e fazia sentido para mim aquilo. Então, para mim, o sonho, por mais que ele seja abstrato, ele é o início, e é o que me faz persistir na onde eu quero chegar. Então, eu adoro ser sonhadora, e adoro ir vendo os sonhos se realizarem, se concretizarem. Então, eu não vejo tanto distanciamento do sonho quanto da meta, porque o sonho me impulsiona a chegar onde eu quero. Eu acho muito legal o que você falou, Alice, porque, que nem eu descrevi lá a estrutura de pensar em criar uma meta para aquilo que a gente quer realizar, né? Mas eu vejo que o sonho, né, ele acaba sendo tão importante quanto a meta, né? Porque o sonho, ele muitas vezes liga a gente com o aspecto da emoção, né? Então, assim, quando a gente começa a delinear a meta, muitas vezes a meta só, por si só, às vezes ela pode ficar muito fria, né? E nesse movimento do a gente se engajar para realizar o que a gente quer, o sonho, em geral, acaba ligando muito mais com essa parte emocional, porque ele vai falar muito mais com esse aspecto mais interno, né, desse pulso por aquilo que a gente quer, né? Então, eu não vejo um aspecto de que... E até assim, né, no começo da apresentação, um dos primeiros slides, eu coloquei lá do vamos sonhar, né? E exatamente por isso, né? Porque, assim, o sonho eu vejo que é o primeiro passo mesmo. Você entrar em contato com aquele sentimento daquilo que te move, aquilo que tem valor para você, realmente é o primeiro passo. E aí, beleza. Sonhei, senti, é o que eu quero, legal, vamos agora colocar o plano e botar a mão na massa para fazer acontecer. Muito legal, grato. Bom, assim, essa linha, né, de ação, trazendo o sonho para algo mais próximo de uma concretização, né, eu sinto que auxilia muito a realizar, né. Agora, um ponto onde eu mais trabalho, né, comigo e também trabalho com as pessoas, é saber o que sonha, assim, o que eu quero, qual é o sonho, qual é meu sonho, que às vezes é tão nublado que as pessoas não sabem o que elas querem, né? Uma das coisas que eu mais encontro é a dificuldade de saber o que quer. Ou quer muita coisa, quero isso, não, agora eu quero aquilo, não, eu quero é outra coisa que eu quero. E sempre com esse objetivo de ser feliz, né, de encontrar uma felicidade, de trazer uma felicidade mais permanente. E aí é que mora a situação, né? Quais são esses impedimentos? Onde é que está, né? Esse lugar mais profundo, porque o sonho está ligado, como você falou, está ligado às emoções, aos sentimentos. E aí, esses impedimentos estão ligados a quê? Como é que eles se manifestam? Como é que eu faço um muro para não transpor algo que eu quero, mas eu temo, eu tenho medo? E outra coisa que eu mais encontro em mim e nas pessoas é o medo da felicidade, o medo da realização, né? Então,
Esses são, digamos assim, terrenos que é onde eu mais me dedico a pesquisar e, digamos, desvendar esses mistérios, né? De essa região que eu vejo que precisa de mais luz, digamos assim, né? E agora, quando a pessoa já sabe o que quer, quando a pessoa já tem, assim, uma área, principalmente uma área que ela já sabe o que quer, né? 10 anos, né, Alicia? Já sabia que queria trabalhar na multinacional. Eu tinha 8 quando eu já sabia que eu queria dar aula. Já sabia. Eu já tinha minha lousa. Quando eu alfabetizei a empregada do meu avô, que era analfabeta. Com 8 anos, eu alfabetizei ela. Então, eu me alfabetizei e alfabetizei ela. E daí eu comecei, e foram 32 anos voltados para a educação, e tudo que eu fiz na área da educação, as portas sempre se abriram, tudo dava certo. Agora, tem áreas da minha vida que não é assim, né? A situação assim, é outra. Então, assim, tem áreas da vida que, assim, flui. E se tiver como esse caminho, né, Zé Maurício, que você trouxe, auxilia tanto a colocar de uma forma prática, né, o que, né, quando, como, mensurar, para quê. Isso aí é uma chave, quando a pessoa já sabe o que quer. E aí é uma beleza, né? Mas Eu, descobrir o que está por trás esse é outro caminho. eu achei muito legal algumas coisas que você disse, Leontina, que assim, né, eu brinco que quando eu fiz a formação de coaching, na formação eles falavam assim, né, não, então, vai vir uma pessoa para você com um objetivo e você vai criar uma estratégia para a pessoa chegar lá. Beleza. Aí eu comecei a atender. E eu percebi que 95% das pessoas que chegavam não sabiam o que queriam. Né? E aí a gente acabava tendo um trabalho muito maior em fazer a pessoa chegar naquilo que ela realmente queria, do que, na verdade, fazer ela percorrer o caminho. Né? E tem um exercício que está no livro de metas do Brian Tracy, esse aqui, ele que eu tenho usado com alguns clientes recentemente e que eu acho muito interessante. É um exercício que ele diz o seguinte, para uma pessoa dedicar algum tempo, pegar uma folha de papel e escrever 100 objetivos. E aí ele coloca para colocar assim, tipo, você quer viajar? Quero. Então coloca todos os lugares que você quer viajar. Você quer comprar coisas? Coloca todas as coisas que você quer comprar. Você quer... E aí, o que acaba acontecendo quando a pessoa começa a fazer isso? E aconteceu com uma cliente minha essa semana. Que eu não passei esse exercício do 100 para ela, né? Mas eu fiquei instigando ela a fazer uma lista de desejos das coisas que ela queria. E aí ela voltou para mim e disse assim, sabe, Maurício, eu comecei a observar e eu vi que metade das coisas que eu coloquei na lista eu não quero de verdade. Né? Então, eu vejo que é muito legal quando a gente começa a fazer esse processo de autoconhecimento do que eu realmente quero, né? E a gente começar, a princípio, no brainstorming, né? Então tudo que eu quero isso, quero aquilo, não sei o que tal. Mas quando a gente começa a ficar olhando para esse conteúdo e observando melhor o nosso sentimento com aquelas coisas, a gente vai percebendo que talvez não é exatamente aquilo, né? E aí eu acho que é legal porque eu acho que a hora que isso vai decantando, né? Vai começando a aparecer aquelas coisas que fazem mais sentido e a gente vai eliminando algumas coisas que... E eu sou muito a favor, né? Uma das coisas que eu trato muito quando eu trabalho nesse aspecto de desenvolvimento é a respeito da simplificação, né? Eu sinto que o quanto mais simples a gente deixa a vida,
é mais fácil a gente encontrar felicidade, né? Então, assim, e simplificar tudo, né? Então, simplificar o dia a dia, simplificar a alimentação, simplificar os relacionamentos, simplificar as rotinas. Então, assim, o quanto mais a gente vai mantendo as coisas simples, né? Eu sinto que vai facilitando a gente lidar com a vida, né? E esse aspecto, né, do descobrir aquilo que a gente realmente quer, eu vejo que faz muito bem passar por esse filtro também, sabe? Então, assim, não, se eu quero isso, quero aquilo, tal, será que eu quero tudo isso mesmo, né? Então, tipo, deixa eu olhar aqui para a essência, né? O que realmente me faz feliz? E aí tem uma segunda lista que eu passo para os meus clientes também, que é a lista do quais são as coisas mais simples na vida que me fazem feliz, né? Então, assim, e aí eu brinco, né? Desde o ter a consciência que talvez ficar até mais tarde de pijama no domingo usando pantufa, para algumas pessoas pode ser mais importante, né? Do que muitas outras coisas, né? Então, assim, começar a olhar essas pequenas coisas simples na vida que fazem a gente feliz também, né? E às vezes é começar a dar mais ênfase para essas coisas, vai aumentando o nível de satisfação e felicidade no dia a dia. Então, nossa, falei um monte de coisa. Mas beleza. Mais alguém quer comentar? Fazer alguma pergunta? Falar de algum objetivo? Ou até usar o link do que a Alicia disse, né? O que você já realizou que talvez você tenha feito dessa forma? O que já funcionou para você? Ou o que você está querendo agora, né? Mais alguém? Achei que você estivesse perguntando para a Alicia. Não, não. Ah, tá. A pergunta é geral. Ah, eu quero. Não é pra gente mesmo, só que eu tô pensando em tudo isso aqui. Depois eu queria essa planilhinha aí, José Maurício. Ah, sim. Te mando, tranquilo. Porque eu tô com uns planos aqui, vou ver se enquadra nessas caixinhas aí. Vamos ver se a minha ansiedade me permite chegar até o fim. Beleza. Eu tenho algumas ponderações do que o pessoal vai falando. É bom do grupo assim que a gente vai ouvindo, vai pensando e daí vai surgindo, né, outros pensamentos. Achei interessante o objetivo da Alicia, que eu achei que ela chamou de sonho, né? Ela usou o exemplo de sonho, mas assim, para mim é um objetivo claro. Trabalhar numa multinacional, ponto. Isso para mim já dá para, já é um objetivo, né? Eu nem chamaria de sonho, apesar de, né, ter vindo também dessa forma. Isso eu achei interessante. A questão, né, da conexão emocional, quando sai também só do planejamento e vem, você falou das emoções, né? Eu vejo que as emoções ela nos conecta a um propósito, né? Ao nosso propósito e também a motivação, né? É o que nos alimenta, né? Eu acredito que eu se eu estiver equivocado, você me fala assim, mas a princípio eu penso que ainda as pessoas mais racionais, elas estão movidas por alguma emoção e propósito, e dá força para eles caminharem, né, em todas essas etapas, talvez até iniciar um processo de coaching nesse sentido. A Leontina falou do medo da realização, né, e eu fiquei me examinando aqui. E eu vejo que talvez possa ser um problema mais comum e corriqueiro das pessoas no geral, o conforto do não se lançar na realização dos seus sonhos, porque eu acho que, eu não sei se o medo é da realização, mas eu penso que o medo de se provar mesmo, né? Porque enquanto eu não faço nada por ele, só fica no sonho, só fica no abstrato, eu fico numa zona de conforto do eu quero, talvez eu tenha no futuro, mas eu nunca assumo a responsabilidade e enfrento, né, as circunstâncias e os desafios, e daí eu não me provo e também não me frustro, né? Daí me lembrou da música da Legião Urbana lá do Renato Russo, que ele fala em nem desistir, nem tentar. Fica num ponto em que eu nem desisto, mas eu também não faço nada.
e daí a gente vai enrolando, né? É sujeito a pessoa enrolando a vida. E daí eu fiquei pensando também nessa questão de lista de quantidade de sonhos. Eu não me vejo preenchendo muita, e às vezes não me sinto tão motivado. E daí me veio a possibilidade de que a ausência de motivação pode ser também de não se saber exatamente o que se quer, o que é importante. Então eu posso pensar que quero algumas coisas, e daí também nem desisto, nem tento, e também não me sinto motivado, porque, na verdade, eu não fiz um exercício de investigação de algo que realmente, e ainda tem alguma importância, que desbloqueie, né? Uma vazão de motivação, conexão com propósito, e daí que movimente para a realização, enfrentar, né, ao que a gente é sujeito no movimento de realizar algo importante para si. São as coisas que me ocorreram aqui, que para mim já valeu o encontro. Olha, agregando o seu raciocínio aqui, Márcio, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Eu acho que o José Maurício nem percebeu isso, né, José Maurício? Quando a gente trabalhava, eu não era ansiosa nenhuma. Então, assim, eu sou muito a ansiedade. Eu sou geralmente uma pessoa que nem eu perguntei, né, se tinha uma diferença entre meta, objetivo e sonho. Coisa de sonho, para mim, é uma coisa muito distante. Então, por eu ter uma ansiedade maior, eu não consigo ter um foco a longo prazo. Então, tudo para mim eu tenho que planejar a curto prazo. Mesmo sabendo que eu tenho a capacidade e tudo mais, mas eu não consigo manter aquilo depois de um determinado tempo. E aí você estava falando, né, e até meio que surgiu um pouco da minha personalidade aqui. No meu caso, já é um pouco diferente. Olha, esse ano, eu comecei o ano passado eu já estava com alguns sonhos, digamos assim. Sonho para mim é coisas que eu nunca, diferente de você, tá, Alicia? Sonho para mim é coisa que eu não vou realizar. Tipo, sonhei isso, eu não vou ter. Pronto, tira da lista. Porque minha ansiedade não me permite chegar. É a falha, né? E eu desisto dele no meio do caminho. E aconteceram algumas coisas, né, na minha vida, e o meu sonho adormeceu. Logo deu foco para o lado racional. No meu lado mais racional, eu fui indo. Quando eu cheguei, te juro, foi a semana passada, e olhei para trás e resgatei o sonho, eu assustei. E, nossa, eu cheguei no meio do caminho sem dar foco para ele. Parece que quanto menos eu dei atenção para minha ansiedade naquele momento, mais longe eu cheguei. Então eu deixei, eu acho que mais o meu lado racional e falando, resolvendo outros perrengues. Não, eu acho que adormeceu o sonho. E como foi o controle da ansiedade, no meu caso, tá, gente? Isso aqui é extremamente pessoal meu. Estava completamente controlada a ansiedade, sem querer eu alcancei o objetivo exatamente no meio do caminho de onde eu queria chegar. Então, eu me sinto agora muito mais motivada, agora vem a parte de motivação, de concretizar esse sonho até o final do ano. Por isso que eu pedi a planilhinha, José Maurício, para eu preencher se até o final do ano eu consigo ter juízo e controlar o bichinho chamado ansiedade e manter a linha de raciocínio que eu venho mantendo. Mas no meu caso foi meio que sem querer, sabe? Que aconteceu as coisas. É que não falei, né? Vim na tentativa e erro. Tô no ano da tentativa e erro, né? Tem algumas coisas, agora falando de um aspecto até um pouco mais subjetivo, Fábio, que eu percebo o seguinte também, né? Por mais que às vezes a gente fale no sentido assim de, eu esqueci o sonho, eu não dei atenção para ele, mas eu costumo dizer que essas coisas mais profundas, em geral, elas são sementes, né? E elas sempre estão lá embaixo da terra, de alguma forma, germinando, sabe? E aí talvez a gente só leva tempo para a gente começar a ver a plantinha surgindo da terra, né? Mas eu acho que esses aspectos emocionais mais profundos, que conectam a gente com coisas que são importantes para a gente,
Eu acho que por mais que a gente não perceba, elas estão de pano de fundo, sabe? E até fazendo um link com uma coisa que o Márcio disse, né? Que ele falou assim da motivação, né? De que até as pessoas mais racionais acabam tomando decisões por conta das emoções, né? Muitos dos estudos indicam que, na verdade, a nossa mente funciona assim, né? A gente decide pela emoção e depois a gente justifica aquela decisão pela razão. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou super racional, eu sempre tomo decisões racionais. Mas quando a gente vai olhar com detalhe, na maior parte dos casos, a pessoa decide pela emoção e depois cria uma justificativa pela razão para dizer por que fez aquilo. Então, assim, de alguma forma, ou em algum nível, eu vejo que isso que você tinha como um sonho, se era importante para você, ele vinha, de alguma forma, como eu falei, de pano de fundo, gerando influência também sobre a forma como você decidia as coisas, acabando te levando aí para entrar no caminho do que você realmente queria. E que legal que está funcionando. Eu acho que sim, Uhum. porque ele assim, para mim, né, foi um despertar a semana passada. Uhum. Mas talvez ele tenha sido assim, motivador de várias ações que eu tive, Uhum. e foi inconsciente, eu não dei tanta atenção para ele, né, como um principal foco. Uhum. E ele estava ali mesmo, talvez como um segundo plano mesmo, rodando. É interessante, gostei. Legal. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa contigo? Eu quero só falar uma coisa que me chamou a atenção do que o Márcio trouxe, e que você também trouxe nos slides. Se abordou assim que existe um caminho para se chegar a realizar o que quer, né? De uma forma mais próxima, mais concreta. E aí o Márcio trouxe a respeito do se quer, mas o que acontece com a gente em geral, né? Quando a gente quer, mas não faz muito por onde, né? Aquilo se realizar. Então aquilo fica um dia talvez eu consiga, ou talvez eu consiga ter forças, ou traga. E aí eu percebo assim, a gente não quer pagar o preço. E pagar o preço envolve também investir energia, que é o que fazer, por exemplo, isso que você falou, planilhar, por exemplo, os passos. Isso tem uma energia, a gente coloca uma energia para fazer isso. A gente coloca tempo, né, para pesquisar. Você, por exemplo, você está realizando isso, você estava com o objetivo de algo que você queria para o seu aniversário, você chegou nesse lugar, eu quero realizar esses encontros. Então, você está colocando um objetivo, planilhou, está preparando os slides, fez a pesquisa no Latam, entendeu? Você está dando, digamos, você está pagando um preço para algo que está te dando um retorno não tangível, mas um prazer, né? E é isso que, conforme a gente vai observando, e o que faz a gente não querer pagar o preço? Muitas vezes é preguiça. Como é que a gente lida com a preguiça? Como é que a gente lida com situações, por exemplo, de não querer realizar mesmo, sabe? Querer permanecer num estágio mais... ficar na mesma. E isso aí é uma coisa que a gente exige da gente, uma honestidade, né? Achei tão honesto do Márcio, tão legal. Então, e isso aí, a gente pode perceber algumas coisas na gente, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz essas coisas? E isso daí está o muro, que eu falei, aquela parede que às vezes a gente lida, né? De que maneira a gente dá valor, dá crédito para a gente mesmo, para o que a gente tem vontade de realizar.
Então, é isso que eu estava querendo falar aqui para o Márcio. Tem uma coisa bem legal, isso que estavam falando, tanto o Márcio quanto a Leontina, e eu acabei de ter um insight de um tema para a gente falar, que a gente poderia até falar no próximo encontro. Tem um livro que se chama Mindset, né? Tá aqui também, que é um livro que fez bastante sucesso recentemente, né, best-seller e etc., que ele fala sobre o tipo de mentalidade das pessoas que mais realizam e das que não realizam, mas do ponto de vista de como elas acreditam o processo de aprendizado e o processo de identidade. É muito interessante, e eu acho que traz alguns elementos bem legais desses pontos que a gente está conversando aqui. É assim, nós estamos a 8 minutos de terminar o encontro, não vou conseguir explicar, até por isso que eu falei para um próximo encontro, porque vai levar algum tempo para eu conseguir trazer o conceito e explicar a visão desse livro, né? Mas uma das coisas que eu vejo, né, e eu acho que o Márcio também comentou, é que muitas vezes o não tentar aquilo que a pessoa quer, né, esbarra já diretamente nesse medo de falhar. E aí vou fazer o gancho nesse livro, e aí já estou pré-combinando que no próximo encontro eu aprofundo nesse assunto, que assim, no subconsciente a pessoa tem a sensação de que se ela fizer e falhar, ela vai se tornar um derrotado. Então, para não correr o risco de gerar essa autoimagem de derrota, ela já não entra em campo, né? Se eu não entrar em campo, eu não sou um derrotado, né? Mas se eu entrar no campo e não der certo, quer dizer que... Então, para não correr o risco de gerar essa autoimagem, a pessoa já nem entra. E aí, como eu falei, no próximo encontro, eu vou trazer algumas coisas desse livro que traz uma visão bem legal a respeito desse aspecto do derrota, crescimento, autoimagem e como as mentalidades trabalham também a respeito disso. Maurício, e eu acho que também um ponto legal que seria, não sei se para o próximo encontro, mas enquanto o Márcio estava falando, eu estava pensando, né, o medo que dá só de preencher aquela tabelinha e como, e o que tem que fazer para chegar, é outro medo. Uhum. E aí vê, às vezes, que não atingiu, você fala, meu Deus, então assim, é uma sofrência, cada item e subitem, né? Então, eu acho que ia ser legal também abordar isso, bem isso, né, Leontina? Então, claro que depois que a pessoa entra e começa a fazer e vai vendo que da dor vem coisas boas, porque vem crescimento, vem desenvolvimento, tem talvez esse bloqueio do até parar e colocar no papel onde é que quer chegar. Talvez seria bom também falar sobre isso, sobre como que o cérebro reage, né, a ver isso, por que que a gente se sabota, no primeiro passo a gente já se auto-sabota, né, e a gente não quer isso, obviamente, então tem todo até ter essa consciência e daí parar com esse comportamento, mas eu queria sugerir esse tema também. Legal. Eu vou dar uma pincelada nesse tema de uma coisa que eu lembrei aqui, que é muito legal. O Anthony Robbins, né, que é considerado aí o coach número 1 do mundo, quando eu estive nos Estados Unidos fazendo um treinamento com ele, tem 3 coisas que ele fala que são bem interessantes a respeito disso. Primeiro, ele diz que o que paralisa a ação é o medo. Então, ele coloca dessa forma, que toda vez que uma pessoa quer fazer alguma coisa e não age, é medo. Vai lá investigar e aprofundar, a origem é medo, né? E aí ele diz que o que cura o medo é a ação. Ele diz que a única forma de curar o medo é agir, é se movimentar, e que o movimento cura o medo, né? E aí, dentro lá do treinamento que eu fiz, a gente faz aquele exercício de caminhar sobre a brasa, né? E ele é exatamente uma imagem do subconsciente de falar assim, vai com medo mesmo,
entendeu? Então, assim, beleza, tá na minha frente, dá medo, mas vai com medo mesmo, né? Mas adorei a sugestão, Lícia. Na verdade, conforme as pessoas foram falando, eu fui colocando alguns tópicos, né? Eu coloquei aqui medo de realização, não saber o que quer, propósito, motivação. Das palavras das pessoas, eu já estou colocando os tópicos aqui de coisas que a gente pode conversar e aprofundar mais depois. E, maravilha, muito, muito bom. E esse medo de errar também, né, que você falou. Uhum. Medos em geral, né, que a Leontina tinha falado, preguiça, eu vi diversos medos, né, e daí preguiça eu acho que tem a ver com a zona de conforto, medo é o que você falou dos diversos, né, e pelo que a Alicia está trazendo também, é o medo da concretude também, assim, de você ver o preço, o quanto custa, você vai ter que avaliar se você quer pagar, se você novamente vai ter que avaliar se você se sente preparado, se sente à altura, né, do sonho, mas no geral eu creio que seja muitos medos aí. E daí você começou falando também sobre motivação por medo e por prazer e dor, né? E daí então a dor, né? De tomar consciência da dor de ficar sem realizar nossos sonhos também pode ser um motivador. Maravilha, pessoal. Então, estamos aí a 2 minutos de terminar nosso encontro. A Terezinha entrou e tá tão quietinha, deu só o oi. Quer falar mais alguma coisa, Tereza? Só pra gente concluir? Quietinha, né? Eu acho que eu entrei acho que uns 10 minutos depois, acho que eu peguei já no andando, né? Mas eu gostei muito de ouvir todos falando aí, cada um que falava era um pedacinho assim que ressoava, né? Que tinha a ver com. Sempre tem a ver, né? Gostei bastante. E acho que é um pouquinho de cada aqui também é que eu sinto. Né? Acho que é muita coisa que está no nosso inconsciente, né? Que a gente nem consegue se dar conta realmente. O porquê que você, né? Muitas vezes não age, não vai atrás daquele sonho, daquele objetivo, né? Uhum. Mas as planilhas, todo esse material que você estava colocando ajuda bastante, né? Porque você vai, à medida que você exercita, as coisas vão vindo, né? Acho que ajuda muito. Sim, sim. Aproveitando, Tere, que, como você falou que chegou, né? E aí, fortalecendo um pouco o convite, né? A proposta desse grupo é mais ou menos como você está vendo, né? A ideia é da gente se encontrar semanalmente, trazendo algum tema, e abrir esse espaço para o debate, né? Porque, como todo mundo falou, né? Um falando e ouvindo o outro, a gente vai tendo insights e vai construindo isso junto. Mas o propósito do grupo é unir pessoas que têm essa mesma mentalidade de querer desenvolvimento de vida constante. Né? Então, querer melhorar em todas as áreas da vida, querer aprofundar no autoconhecimento e querer realizar mais. Né? Então, melhorar a saúde, melhorar a realização financeira, os relacionamentos, espiritualidade. Então, assim, unir pessoas que têm esse mesmo propósito de desenvolvimento e de crescimento para a gente poder compartilhar e nos apoiarmos mutuamente para nos mantermos nesse movimento de crescimento. Então, que legal que você estava aqui hoje com a gente, super bem-vinda. E quartas-feiras, 19 horas, estamos aqui. E a ideia é que o encontro seja, entre aspas, curto mesmo. Né? A gente vai ficar aqui das 19 às 20, para também não tomar conta da noite das pessoas, todo mundo pode continuar fazendo as coisas que tem que fazer ainda hoje. Né? E aí a gente continua falando e vamos nos encontrando. Legal? Mas alguém quer falar só mais alguma coisa para a gente concluir? É isso? Tô saindo dessa sessão reflexiva sobre os sonhos. Então, rendeu. Muito bom. Legal, muito bom. Bom, pessoal, muito grato a todos, grato pela dedicação, pelo tempo, pela disposição de estarem aqui.
Hoje rendeu já um bocado de pensamentos. Eu falei uma coisa no começo, no encontro anterior a gente falou sobre felicidade, né? E eu tenho um amigo que mora em Portugal e ele tem mestrado em felicidade. E eu estou querendo trazer ele para um dos nossos encontros, para ele falar sobre os diversos aspectos, tem até aspectos científicos e etc. sobre felicidade. Mas o que eu tinha comentado no comecinho é que, para trazer alguns convidados, entre aspas, de mais peso, a gente precisava começar a mobilizar mais pessoas também, né? Para também ser mais convidativo para trazer as pessoas. Então eu queria fazer o convite para todo mundo, se por acaso conhece mais gente que gosta de autoconhecimento e que também pode curtir esses momentos, eu até posso colocar lá no grupo depois um convite, para você também poder encaminhar para mais pessoas, tá? E aí a gente também fomentando para ter mais gente aqui para a gente participar, e com isso a gente conseguir ter mais trocas também, e acho que continuar o movimento do propósito do grupo, né? Que é auxiliar mais pessoas a entrar nesse movimento de realização e podermos mutuamente nos apoiando, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos, uma ótima semana e nos vemos então na próxima quarta-feira. Até mais. Beijos. Tchau, Até. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.